Oiê, vamos lá um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Filipenses, no capítulo 2, e são os versículos do 3 até o 11. E eles falam assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. À primeira vista, humildade e insegurança podem parecer semelhantes e ressaltar algum tipo de ponto negativo relacionado ao sentimento de inferioridade. Mas, quando examinadas de perto, tanto suas raízes quanto seus frutos são radicalmente diferentes. A insegurança sussurra palavras de medo, como "você não é suficiente", por exemplo. Ela nos mantém presos a uma preocupação obsessiva com o que os outros pensam, focados em nossas falhas e limitados pelo medo de não atingir expectativas. Ela nos traz um peso que nos puxa para dentro, nos isola e rouba a nossa paz. A humildade, por outro lado, é uma postura completamente diferente. Ela não se rebaixa por medo, mas abaixa-se voluntariamente por força e fé. Ser humilde é ter uma confiança tranquila que permite que nos entreguemos em amor e conhecer nossas forças e capacidades e tê-los sob controle. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos dá a imagem perfeita dessa humildade em Jesus. Ele nos chama a rejeitar a ambição egoísta e a vaidade, escolhendo, em vez disso, considerar os outros superiores a nós mesmos, que foi o que a gente acabou de ler no verso 3. E então, ele aponta para Jesus como o nosso exemplo. Jesus, sendo Deus, tinha toda a autoridade e poder, mas ele escolheu mesmo assim esvaziar-se, tornando-se servo, humilhando-se até a morte na cruz. Isso não foi fraqueza, foi a demonstração suprema de força e confiança no Pai. Enquanto a insegurança nos mantém presos ao medo e às aparências, a humildade nos liberta. Ela nos desloca de uma visão centrada em nós mesmos para uma visão centrada em Deus e nos outros. Em vez de olhar para nossas falhas ou na nossa reputação, olhamos para o Deus que nos ama incondicionalmente e para as pessoas que Ele nos chama a servir. Como então será que podemos viver em humildade, evitando a armadilha da insegurança? A resposta está em Jesus. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, nos convida a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Quando fixamos nossos olhos nele, sua glória supera nossos medos. Sua força nos capacita a abaixarmos voluntariamente, confiando que Ele nos sustentará. Humildade não é pensar menos
em nós mesmos, é pensar mais em Cristo, é viver uma vida que eleva os outros e aponta para o Senhor, confiando que Deus nos exalta no momento certo. Isso está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Esse é o caminho de Jesus, o caminho melhor, o verdadeiro ouro. Então eu espero vocês pra gente ter mais um tempinho de devocional amanhã, combinado? Obrigado a todo mundo que esteve comigo a semana inteira. Um beijo e tchau, tchau!